Fala galera, belezinha? Aqui é o Arcanjo Rockman e esse é mais um capítulo da série Mitos e Realidades. Esse é o terceiro capítulo e dessa vez nós vamos falar sobre Gaia, a Mãe Terra, né? Nossa querida casinha. Se vocês achavam que Nyx já era problemático bastante, é porque vocês não viram o que essa daqui faz. Essa daqui também é tão bizarra quanto a irmã. Mas tem todo um processo, né, de entendimento do porquê que ela faz isso. A gente vai muito falar sobre. Inicialmente, eu já peço para vocês darem um like, marcarem o sininho de notificações e seguir o canal para dar uma força e tal. E podem comentar à vontade sobre opiniões, né? Algumas coisas, às vezes a gente sabe algumas coisas, então compartilhar conhecimento é uma coisa muito bacana. Então, sigam aí e vão embora. E começando de uma vez por todas, antes que eu não consiga gravar de novo por causa do excesso de barulho, vamos então dar início ao conto de Gaia. Então, inicialmente só existia o caos, como eu disse nos outros vídeos. Ele era vazio e era tudo uma confusão. Daí veio a noite, Nyx, e junto com ela veio o seu irmão Tártaro, que era as trevas. E depois veio Gaia, que é a Mãe Terra. Gaia deu origem aos céus, ao oceano, né? Aos mares e às montanhas. E cada um desses ela era um de seus filhos. Dançando em torno de si mesma, ela deu à luz a Órias, que eram as montanhas, Uranus, que eram os céus, e Ponto, que eram os mares. Esses foram a primeira leva de titãs. E ela decidiu que Urano era o seu igual. Então, com ele, ela se uniu, né, em matrimônio. Eles eram consortes. E daí veio uma legião de filhos dela que se tornou o primeiro grande panteão de deuses da mitologia grega. Com Uranus, ela deu à luz a três tipos de raça, que eram os ciclopes, os hecatônquiros e os titãs. Então, desses titãs que vieram de Gaia, ela deu à luz a 12, 6 titãs, 6 titânides. E eles eram Oceano, que era o rio que circundava o mundo. Ele também chegou a ter alguns filhos com Gaia, era Creusa, Esperqueu e em algumas obras do Triptômino. Temos também os Céus, que era o Senhor do Norte e ele tinha visões. Temos o Crio, que era o universo, cosmo, constelações, e ele era pai de Palas. Temos o Hyperion, que era luz e fogo, que era o Senhor do Leste. Temos o Diapto, que era o Senhor do Oeste, o pai de Prometeu e Atlas, filhos, né, que não tiveram aí uma história muito boa na mitologia, mesmo tentando fazer a coisa certa. E tinha Cronos, que era o caçula, né? E esse vocês guardam o nome porque esse vai ser importante. Das Titânides, a gente pode começar com Febe, que era a titã da lua. Nós tínhamos também a Mnemosine, que era a titã da memória, que vai ter filhas aí que são bem legais de falar na história, que vão render uma história bem legal mais pra frente, pelo menos uma delas, que são as 9 musas inspiradoras, né? A inspiração dos artistas lá. Então, ela que era a mãe delas. Tinha também a Reia, que é talvez a Titânide que vai ter o papel mais importante aqui. Nós temos também a Temis, que era a Justiça e a Ordem Titânica, a mãe das Horas, que também, né, vai ter um pai que é bem conhecido lá pra frente, assim como as musas. Nós vamos ter também a Tétis, que era a Titânide do mar, e temos a Teia, que era luz e visão. Como eu falei no início do vídeo, Gaia, além dos 12 titãs, ela deu à luz a mais duas raças, que eram os hecatônquiros e os ciclopes, que eram gigantes, né? Do qual o pai, Urano, detestou ver aquilo, achou uma monstruosidade, que seriam extremamente perigosos. São os rejeitados ali do pai, né? O pai sempre acaba negligenciando alguém, né, nessas histórias. Então primeiro vamos falar os nomes dos hecatônquiros. Hecatônquiros eram gigantes com 50 cabeças e 100 braços, eles eram gigantescos.
Eles eram Briareu, Aiacos, né, ou Aigaion, como ficou latinizado, ou Giges. E também tinha os ciclopes, né, aqueles gigantes também que tinham um olho na testa apenas, eles só tinham um olho. E os três primeiros, eram três hecatônqueros e os três ciclopes. Os três primeiros ciclopes eram Arges, Brontes e Steropes. E o pai, né, vendo que ele achou uma aberração, aqueles filhos lá, trancafiou eles tudo no Tártaro. Que era lá o outro irmão lá também de Gaia, né? Que era o submundo lá. Trancafiando eles, Gaia começou a ficar revoltada. Ela ficou muito revoltada, não mexe com os meus filhos. E já que ela estava realmente revoltada com o seu marido, ela resolve tramar contra ele. Então ela vai lá com seus filhos titãs e pede para eles, ó, seu pai trancou seus irmãos lá no Tártaro. Eu quero que vocês, né, consigam buscá-los de volta. Vamos arrumar aí uma rebelião contra o seu pai. Só que os titãs não aceitam. Ou melhor, quase nenhum deles aceita. Dos 12, apenas um aceita, que foi o seu caçula, Cronos, o titã do tempo. Então, ela vai lá, né, e mancomuda com a sua irmã lá, com a Nyx, lá vem ela de novo, como eu disse no outro vídeo. Ela dá a Gaia uma arma, né, para vencer o céu, Urano, e que é uma foice dentada, e ela pega e entrega para o seu filho e pede para ele esperar para quando ele descer de novo para procriar, né? E ele faz inocentemente, sem saber de nada. E quando isso vai acontecer, o filho lá, a caçula dele, vai e vral. Ele castra o próprio pai, pega os órgãos genitais dele e joga no oceano, né? Nos rios lá. E disse que daí nasce uma pancada de deuses também. Em algumas versões, as Eríneas, por exemplo, são filhas de Nyx. Mas aqui nessa que eu vou falar agora, elas nasceram desse ato, né? De jogar o, os órgãos genitais de Urano, que aí o resto de sêmen que tinha ali tocou nas rochas, tocou no mar e que acabou nascendo as Eríneas, por exemplo. E também nasceram, em alguns casos, dizem que nasceu Afrodite daí, né? Que o contato com a espuma do mar e tal acabou dando à luz a deusa da beleza. Antes de falar de outras coisas, né? Além do fato de que como ele destronou o próprio pai, agora Cronos, ele era o rei dos deuses, e ele desposou Reia, né? Que era a titã lá, a titã de bonitona e tal. Agora eles eram os reis, eles tomaram o lugar do pai e, sob o consentimento da mãe, agora eles eram os reis. Beleza. Só que, infelizmente, Urano caiu, Cronos ascendeu, mas Cronos também virou um tirano. Ele não soltou os irmãos do Tártaro, ele continuou igualzinho o pai. E a mãe, muito revoltada, fez uma profecia, né? E ela e o pai tinham o dom da visão. E eles tiveram a visão de que, assim como ele destronou o próprio pai, um dos seus filhos o destronaria também. E, obviamente, Cronos ficou desesperado. Meu Deus, meu filho vai matar. Coisa que era um medo muito comum entre os gregos lá. Eles morriam de medo da nova geração, né, os filhos virem e lhe tomar a sua posição em negócios e tal. Era algo bem comum no medo deles lá. Por fim, Cronos, desesperado com esse oráculo, ele começa a devorar os próprios filhos. E a esposa dele, Reia, desesperada, vai lá e procura Gaia. E juntas elas bolam um plano. Quando ela dá a luz a seu filho mais novo, ela entrega para Cronos, né, que lá prontamente devora, sem saber que na verdade as duas trocaram o bebê por uma pedra enrolada num manto de criança e que o verdadeiro bebê foi criado numa caverna, lá escondidinho por uma cabra. E isso aí vai ser outra história. Esse bebê nem é importante, né? O nome dele é só Zeus. Quem conhece Zeus? Então, o tempo passou, passou, passou.
Zeus virou um homem, né? Forte pra caramba. E Gaia rapidinho foi lá, falou na cabeça dele e fez lá ele ir buscar seus irmãos, né? E ele, de alguma forma, ele conseguiu fazer com que Cronos vomitasse, né? Primeiro a pedra que ele engoliu achando que era ele, e depois os irmãos em ordem que tinha sido engolido. Irmãos que por sinal eram é, Hades, Poseidon, Deméter e Hera, mais a pedra que ele acabou achando ali que era o seu filhinho, mas não era, né? A pedra que ele engoliu, na verdade, chega nem perto da pedra no sapato que foi Zeus na vida dele, né? E Metis deu uma bebida para Cronos para que ele vomitasse e Zeus foi lá e abriu a barriga dele, né? E acabou jogando ele lá no Tártaro também. Mas claro, sem nada disso sem antes acontecer a primeira e talvez a pior guerra divina da mitologia grega, que é a Titanomáquia. A Titanomáquia foi o primeiro grande, né, embate, talvez o pior embate que já aconteceu entre divindades da mitologia grega. Eu quero fazer um vídeo só sobre porque eu adoro essa parte e explica uma pancada de coisa lá. Então ainda vou fazer esse vídeo. Então pulando, teve a Titanomáquia, os deuses acabaram, os titãs acabaram sendo depostos e Zeus sobe ao poder como grande rei. Obviamente ele acaba soltando os ciclopes e os hecatônquiros para ajudá-los na batalha. Gaia fica feliz da vida, os ciclopes ficam felizes da vida e acabam dando o poder do raio e do trovão para Zeus, em agradecimento, né, que Gaia manteve escondido lá antigamente. Eles pegaram e entregaram a Zeus por ter salvo a sua vida da condenação eterna no Tártaro. Legal. O problema é que Zeus, também bem malicioso, né, ele tranca os titãs no Tártaro. E para piorar a situação, ele mantém lá, ele faz um acordo com os Ciclopes e com os Hecatônqueros para eles ficarem lá vigiando os titãs no Tártaro. Quer dizer, no fim das contas, ficou todo mundo lá pelo Tártaro de novo. E Gaia novamente fica possessa da vida, fica, né, para morrer. E aí ela decide que mais um rei tem que ser deposto. E ela fala para Zeus que assim como ele destronou seu pai, né, e anteriormente o pai também fez o mesmo, ele seria deposto por um de seus filhos. Morrendo de medo da profecia da avó, Zeus descobre que a sua esposa vai dar à luz a gêmeos, né? Uma filha e um filho. E a sua esposa, Metis, que era filha de Oceano e Tétis, tinha o grande dom de fazer metamorfoses. Foi ela que deu a bebida lá pro Cronos beber, né? Ela deu a maior força pro Zeus. E Zeus, como um marido camarada que sempre foi e sempre será, brincou com o poder dela lá de metamorfose, né? E acabou engolindo ela viva, para impedir que ela tivesse filhos, né? O que veio daí né, uma outra história que eu vou deixar para mais tarde também. E Gaia, né, pé da vida lá, decidiu que ia se vingar de Zeus de qualquer forma, já que ele driblou aí essa profecia, agora era a vez dela de agir. Então, de primeira, ela deu à luz a seres com 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças ligadas pela coluna, né? E tinha os andrógenos, e convenceu eles a subirem o Monte Olimpo. Eles foram lá atrás, né, tentar destronar Zeus, foram subir, mas Zeus foi instruído a acertar raios em suas colunas, né, para separá-los. E assim ele venceria e de fato ele fez. Como segundo estratagema, Gaia cria uma planta que tem o poder de dar imortalidade aos titãs, mas ela precisaria de luz para crescer. Zeus ficou sabendo disso e correu pro ciclo, né, de dia e noite lá de Nix e impediu todo mundo de subir pro céu. Elsa, Helene, Hélios, ninguém mais sobe. Fica tudo aí, manteve tudo no escuro. E sob o manto de Nix ele foi lá e destruiu a planta.
Gaia ficou pé da vida, não desistindo dos gigantes, e fez com que eles empilhassem pedras para que subissem no Monte Olimpo, mas ainda assim eles foram derrotados pelos deuses. Então, né, nada viria a ser tão horrível até então, perto do que ela tramou para agora. Então, além de filhos com Urano, Gaia teve também filhos com Ponto, né, o oceano primordial lá, os mares. E dele nasceram até gente bacaninha, por exemplo, Nereu, que tem, né, várias passagens em histórias por aí, de Hércules, por exemplo. É bacana, Nereu é bacana, é show de bola. Mas ela também teve filho com Tártaro, lá, o seu irmão primordial lá, né? E dele, meus amigos, nasceram as piores criaturas possíveis, né? Nasceu Equidna, nasceu tudo quanto é tipo lá de coisa horrenda que poderia. E ela logo ia querer botar em prática o pior deles, que era o monstro Tifão. Tifão, que era um monstro horrendo, gigantesco, com um corpo de cobra e cheio de dragões saindo, né, de suas de cintura para baixo e pelos dedos, com grandes asas, com, né, que cuspia fogo. Ele era, sem fato, sem dúvida, a criatura suprema que Gaia manteve lá no Tártaro o tempo todo. E para controlá-lo, obviamente, ela deixou que ele desposasse Equidna, que seria a única criatura que viva que conseguiria, né, se manter com o Tifão. E nessa relação nasceu toda sorte de, ou azar, né, de monstros mitológicos que vão ter lá suas próprias histórias no futuro. E ela botou o Tifão pra correr, pra caçar os deuses lá no Olimpo mesmo. E ele chegou causando destruição e os deuses tiveram que fugir para salvar suas vidas e cada um se transformou em um animal. E disse daí, como uma forma de explicação, que os deuses egípcios nasceram daí, que eles correram, né, para uma outra terra e lá foram transformados em outros animais e lá eles foram cultuados. Então cada um dos deuses ali tem uma forma fera que associam à mitologia egípcia. Quanto ao Tifão, Zeus ficou para enfrentá-lo. Depois disso, Gaia finalmente desiste de destronar Zeus. Ela fala, não tem jeito, né? Mantém o embuste lá. E finalmente é aceita como uma titã olímpica. E esse é o mito de Gaia. Gaia era bastante cultuada, né? Mas o culto dela acabou sendo suplantado pelos outros deuses. Então ela ficou meio de lado aí em questão de cultos, mas até hoje, né, nós temos várias campanhas e tal de proteger nosso planeta e a gente pode considerar isso como um pequeno culto do nosso planeta, embora, né, esteja escasso, as pessoas preferem destruir tudo. E isso entra nas nossas conclusões. Muitas pessoas podem citar os vários casos de Gaia como promiscuidade, como na verdade não é. Os titãs, eles não eram necessariamente pessoas, eles eram tudo que tem ao nosso redor. Eles eram o chão, o céu, tudo, né? Era o ambiente, eles eram além de físico, eles eram a matéria, eles eram tudo que a gente vê. E os filhos do qual são citados é o contato, tipo, Gaia com pontos, por exemplo, era o contato da água com a terra, entendeu? Do mar com a terra. E por aí vai. Quando disse que Cronos mutilou o próprio pai, foi o ato de separar céu e terra, né? Assim que ele cortou, os dois se separaram, o céu ficou em cima, a terra ficou embaixo. Gaia era realmente a terra, Uranus era realmente o céu, Cronos era o tempo. A própria história de que Cronos devorava seus próprios filhos nada mais é do que uma alusão à morte, que todo o nosso tempo passa, o tempo engole a todos. E obviamente a gente consegue, né? Eles foram. É fácil acreditar como pessoas, mas na verdade tudo são metáforas. Todas as ações desses titãs são, e muitos dos deuses também são metáforas para situações que acontecem no nosso dia a dia. E o próprio mito de Cronos é um deles. A própria vitória dos deuses sobre os titãs
pode ser uma grande metáfora sobre como o ser humano consegue vencer o ambiente ao seu redor, ele consegue adaptar, ele consegue, né, dominar e colocar outras pessoas para gerenciar e tomar conta daquele lugar, que era exatamente o que os deuses faziam. Eles tinham formas mais humanas, diferente dos titãs, mas por eles não serem primordiais, eles eram bem mais próximos da gente, então ficava bem mais fácil de imaginar, porque é exatamente o que a gente faz. A gente vai em determinada área, tudo que é primordial ali, o ser humano limpa, e aí ele toma conta, e quando o espaço demais ele coloca outras pessoas para irem tomando conta e fazerem funções que às vezes já eram de outras. Então eu acho que, pelo menos a minha opinião sobre que essa vitória dos deuses sobre os titãs seja um pouco de alusão a isso. Talvez, né? Quem sabe? E pessoal, para quem gosta de mitologia, gosta de ler muito sobre, eu vou deixar aqui recomendado um livro que é bem bacana, que é esse aqui, o Livro de Ouro da Mitologia Grega, esse aqui mesmo, com Poseidon na capa, de Thomas Buffett, e ele é bacana pra caramba, ele é literalmente um livro de ouro. Vocês vão gostar muito, a linguagem dele é muito simples, ele tem gravuras, é muito bom. Tem até algumas passagens sobre outras mitologias. É, é muito legal mesmo. Quem gostar, vale a pena. Ele não costuma ser tão caro. Você acha até em bancas de jornais já há anos. Até hoje eu vejo esse livro em algumas bancas de jornais ou livrarias. Ele não é um livro difícil. Vocês conseguem. E vale a pena pra caramba. É a minha indicação pra vocês. Na mídia, eu não tenho muito para falar de Gaia, além de realmente ser tratada como, né, entidade do planeta em si. Geralmente Gaia é o planeta em qualquer mídia que a gente vê, ou então algo muito associado à Terra, não necessariamente ela. Se for para citar Gaia em pessoa, eu cito talvez em Cavaleiros do Zodíaco. Em Cavaleiros do Zodíaco, episódio G, Gaia aparece, né, na história contra os Cavaleiros de Ouro e na saga contra os seus 12 titãs, né, os Cavaleiros de Ouro contra os 12 titãs, e Gaia acaba sendo mencionada e até ressuscitada em um certo ponto da história. Eles são os antagonistas, mas eles têm todo lá, né, a drama deles, que na verdade eles estão lutando porque eles querem escapar do Tártaro, por causa daquele desespero que Zeus enclausurou eles no Tártaro, né? Então tem todo esse problema. Já no God of War, Gaia aparece na melhor personificação possível. Ela é um ser colossal, coberto por árvores, né? Parece que é feita de pedra, coberta por árvores. E ela também pede ajuda a Kratos para que ele ajude se vingar de Zeus e assim trazer os titãs de volta do Tártaro. Pelo menos essa parte ela é bem fiel mesmo. E a dublagem da Gaia é fantástica, uma voz super maternal já de uma mulher madura, quase como se estivesse contando uma história para dormir. É realmente fantástico. Vale a pena jogar God of War 2 só por causa da voz dela, que é muito maneira mesmo. Vou até deixar um trecho aqui. Se o YouTube não encrencar, ele vai continuar com o som. Vocês vão ter uma ideia aí de quão bem dublada ela é. I am the Titan Gaia, ever-present Mother of Earth. We will help you defeat Zeus. Death is an escape, Kratos. O que a gente pode tirar é que Gaia, essa mãe tão amorosa e ao mesmo tempo tão vingativa, tem a própria identidade do planeta. Quanto mais mal você fizer à natureza e aos seus filhos, mais ela vai lhe devolver em coisas ruins, em tragédias. O próprio tifão, por exemplo, são os desastres naturais que acontecem. Teve vulcão e tal. Então toda essa vingança de Gaia, na verdade, era uma forma de explicar o quanto que a natureza devolve aquilo que a gente faz com ela, né? O quanto que se a gente destruir o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso planeta, o quão de ruim isso vai trazer pra gente. Eu acho que é isso que o mito de Gaia melhor ensina pra gente. E acaba sendo um assunto que eu gosto de falar por causa disso. Eu acho que as pessoas precisam voltar a interpretar um pouco melhor esse mito de Gaia aí, para ver se a gente consegue
nos salvar de um desastre ecológico ainda pior, de toda a, né, desastres ou doenças e tudo que a destruição do nosso meio ambiente pode causar, né, a vingança da natureza. Em um mundo onde a poluição e a escassez de recursos está acontecendo aí por todos os lados, vidas sendo mortas, né, de animais por causa de seus ambientes destruídos e até mesmo de ser humano, seja por doenças ou por violência ou pelo que for. Eu acho que as pessoas esqueceram que não somos os únicos filhos, né, do planeta, de Gaia mesmo. E Gaia na mitologia mostra o quanto que ela é vingativa com quem faz mal aos seus filhos, mesmo que sejam outros filhos que façam. Como uma mãe amorosa, ela quer harmonia e não a guerra entre seus filhos, a não ser, claro, que esses precisem se defender. E eu acho que o planeta mostra muito isso. Como, por exemplo, até mesmo no jogo Final Fantasy VII, o planeta se chama Gaia e quando a escassez de recursos começa a acontecer e começam a tirar demais, Gaia acorda suas armas, né, seus guardiões lá, que são como seus titãs, para poder, né, erradicar aquilo que está danificando o planeta para poder as outras raças continuarem. Nesse caso, pelo menos no jogo, era a raça humana. E é o que acontece aqui também, né? O jogo é uma clara alusão ao problema entre humanos e o meio ambiente. O sucesso de causas de proteção ambiental são muito raros de acontecer. E quando a gente encontra alguém que realmente leva a sério e luta a favor né, dessas causas, ainda são vilanizados. Você pega, por exemplo, a Greta Thunberg, que está aí tava fazendo um trabalho lindo aí ao redor do mundo, tentando proteger o meio ambiente, e tem gente aí dizendo que era fachada e tal, até culpando ela, falando que ela tinha que curar o coronavírus, já que ela preocupa tanto com o planeta, estão falando. Gente, isso é absurdo. Eu acho que se todos nós tivéssemos um pouco do comportamento dessa garota, o mundo estava bem melhor, não só pra gente, mas para todas as espécies. Mas é muito mais fácil as pessoas culparem e criticarem porque toca no nosso conforto, porque essa causa de fato pede muito que a gente mude muitos hábitos, né? Racione muitas coisas, desista de muitos confortos, mas é necessário. É complicado, mas é necessário. Então, assim, não adianta vilanizar quem tá dando um duro do caramba para poder proteger o planeta, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu pretendo trazer finalmente os deuses do Olimpo, para então entrar finalmente na Gigantomáquia. Espero que continuem com a gente. Não esqueçam de marcar o like aí no canal. E até a próxima. Valeu!